Vamos para a palavra, né? Eu coloquei um tema nessa mensagem de hoje, um tema bem profundo. Imagine aí um iceberg enorme, gigantesco. Eu vou conseguir falar só a pontinha, porque é um assunto muito extenso e é algo que está no meu coração há muito tempo para falar. E eu creio que Deus tem o tempo certo para todas as coisas, amém? Então, às vezes é momento de você só meditar nas coisas que Deus compartilha com você, para você guardar no seu coração e pensando e ruminando e adquirindo mais conhecimento, mais experiência, mais intimidade com Deus acerca do assunto, porque eu creio que há mensagens específicas que nós carregamos conosco. Todos nós carregamos a mensagem da salvação, mas também carregamos alguma outra mensagem específica que a nossa vida vai testemunhar a favor dessa mensagem, né? E eu acredito que, para mim, na minha vida, Deus tem uma mensagem acerca da alma, das emoções, do caráter e da identidade. Então, fuja da comparação, é para nós lembrarmos que nós somos únicos em Deus. Deus tem uma identidade única para cada um de nós. E se a gente ficar se prendendo às pessoas, às circunstâncias, aquilo que os nossos olhos veem, a gente frustra a nossa própria vida. Então, se você pode até ver aqui nessa arte que eu fiz, por incrível que pareça, as letras têm o mesmo tamanho e elas estão alinhadas, mas as fontes são diferentes. Cada letra eu usei uma fonte e eu coloquei elas alinhadas e com o mesmo tamanho, e mesmo assim elas não parecem estar alinhadas, porque cada fonte é única, cada fonte tem a sua característica, então elas não são iguais, embora tenham o mesmo tamanho e o mesmo alinhamento. E também coloquei essa imagem de tipos de macarrão. Então você pode falar, eu prefiro o parafuso, mas o penne é mais gostoso. Gosto é uma questão de preferência, mas comparação já é uma questão de julgamento. Então a gente tem que tomar cuidado com as comparações que fazemos, com as coisas que nós julgamos ser melhores ou piores do que as outras. Amém? Vai ser bem reflexivo. Então, primeiro de tudo, nós não deveríamos comparar. Comparação não é algo que deveria estar na nossa mente, na nossa boca, nos nossos olhos, porque a comparação ela vem atribuída de julgamento. Então, se eu olhar para Milene, ela é loira, eu sou morena, eu acho ela mais bonita do que eu, ela tem habilidades artísticas melhores do que eu. Se eu for me comparar, eu vou ficar triste, porque eu vou me sentir inferior a Milene. Mas se eu olhar, atentar para as minhas características, para como Deus me criou, e também atentar para as características da Milene, de como Deus a criou, eu posso me alegrar, vendo a mão de Deus na diversidade, sabendo que Deus ele tem capacidade e capacitação disponível para todos os filhos, para todas as pessoas. Então não devemos nos comparar. Se nem mesmo os produtos de fabricação em série são iguais, por que nós seríamos? Se os carros que são fabricados em série, cada um é diferente do outro, você vê algum defeito. Eu sou uma pessoa bem observadora. Quando eu vou comprar alguma coisa e eu vejo que tem vários produtos, eu olho um por um. Eu sempre acho alguma coisa diferente nos produtos. Num copo, por exemplo, eu vejo que um tá com uma curvinha ali em cima, o outro tá com uma bolinha dentro, que é da fabricação mesmo. Então eu procuro escolher aos meus olhos
copo mais perfeito. Então, com os produtos a gente faz isso, mas muitas vezes nós cometemos o erro de fazer isso com pessoas. Eu vou andar com a Ana Paula, mas eu não vou andar com a pastora Ivone, porque a Ana Paula, ela tem todas as coisas que eu gosto, então eu olhando ela e analisando as duas juntas, eu prefiro a Ana Paula. Só que essa preferência funciona para coisas e não para pessoas, irmãos. Porque quando nós preferimos uns aos outros, um em detrimento de outro, nós estamos julgando que um é melhor do que o outro. E isso precisa ser bem pensado, para que a gente não cometa o erro de privar pessoas de oportunidades, de deixar de se associar com pessoas por causa de coisas que vemos na aparência. Até mesmo o caráter, por mais difícil que seja, algumas vezes, fulano é chato, fulano me irrita, fulano é cansativo, fulano fala demais. Até mesmo esses que não seriam da nossa preferência, eles precisam que o nosso amor os envolva, para que eles também possam vivenciar essa mudança. Nós não somos fabricação em série de que o molde foi feito e acabou. Nós somos seres humanos e nós podemos mudar. Mudar não no sentido de eu vou mudar para ser igual a pastora, mas de mudar para aperfeiçoar a mim mesma. Então nós sabemos que, mesmo com tudo isso, que as pessoas não são comparáveis a produtos, nós sabemos que a comparação existe. E ainda que você não fique desejando comparar as pessoas, as sugestões vêm na nossa mente. Ou os nossos olhos, eles abraçam a comparação. E é isso que a gente tem que tomar cuidado, porque a comparação, ela é como se fosse uma rede, sabe, rede de pesca, você joga, fechou, os peixes estão lá, aprisionados. Então a comparação é mais ou menos isso, ela é uma rede que vai cair e ela vai se fechar e você vai estar lá preso. E é uma prisão cruel, porque você fica limitado. É como o testemunho da irmã. Você ficar condicionado à opinião de pessoas. A comparação também é um condicionamento. Você fica condicionado a comparar pessoas, a se comparar com pessoas. E isso não é saudável. Então, se nós formos analisar tudo que envolve a comparação, nós vamos ver que há um duelo. Aí você pode imaginar aquelas vinhetas de UFC, né? Fulano versus fulano. Então parece os caras lá musculosos e tal. Aí com o cinturão, faz aquela cara de mal. Então o duelo da comparação é você versus o outro. E é um duelo desleal. E esse duelo acontece, não acontece no ringue igual às lutas. Ele acontece na sua casa, quando você se compara com o seu irmão, quando a mãe se compara com a filha, quando o pai se compara com a esposa. Acontece na sua família, quando você olha para aquele seu primo que conseguiu um emprego maravilhoso e você está desempregado. Quando o seu tio está ganhando muito bem. Então são campos de comparação. No seu trabalho, aquele seu colega disputando com você a mesma vaga no mesmo setor. Na escola, o seu coleguinha que tira nota melhor do que você. Em outros ambientes, né, como academia, você treinando e meu colega de treino pegou 5 quilos, eu vou pegar 10. Então é uma disputa, é uma competitividade, é uma compulsividade. Outros ambientes, na igreja, né? Fulano prega melhor do que eu.
Eu sou melhor do que aquele ali que serve. Aquelas irmãs que limpa a igreja aqui não está com nada não. Se eu viesse limpar, eu limparia melhor. E por que não vem? Ou então os Becks podem dizer, é a líder de louvor. Se eu fosse a líder, eu cantaria melhor. Então são coisas que a gente tem que tomar cuidado, porque são sugestões malignas para roubarem de nós a paz e a unidade. E o campo mais famoso, que é o campo que eu vou falar nessa noite, é o da internet. Como a internet não encontro nenhuma palavra para dizer. A internet é terrível. As redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, que mais que vocês veem? Sites de fofoca, aliás, de notícias. Todas essas plataformas colocando e expondo uma aparência. E aí esse duelo nesses campos geram em nós sentimentos. E que sentimentos são esses? Insegurança, inveja, ciúme, compulsividade, orgulho, arrogância. Mas aí, Tamara, um se contradiz ao outro, né? Ou seja, quando você se sente inseguro, com inveja e com ciúme, é porque a sua comparação está te fazendo inferior. O outro está ganhando no duelo. Agora, quando você se sente orgulhoso, arrogante, presunçoso, é porque você está ganhando o duelo. Você é o cara da vez. E tanto uma disputa quanto a outra, ela nos faz competitivos e compulsivos. Então eu vou querer dar o meu melhor, porque eu preciso ser o melhor. E tem pessoas que se endividam, e tem pessoas que perdem a sua saúde, que perdem a sua família, que perdem tudo que conquistaram ao longo de uma vida toda por causa de comparação. Então, nós podemos pensar e até entender, somos diferentes, né? Somos diversos, ninguém é igual a todo mundo, né? Mas a gente sempre acaba caindo nessa cilada. A comparação, ela acaba sendo inevitável. E o ambiente da comparação, ele está instalado na sociedade de uma forma tal que você, por mais que corra ou tente escapar, não consegue. Ela está impregnada na nossa sociedade. Então, aonde quer que a gente vá, nós somos tentados a olharmos ao nosso redor para nos compararmos com as outras pessoas. E a nossa geração, ela é uma geração muito competitiva. Nós estamos num mundo muito competitivo. Antes, a gente via a competição somente em esportes. Depois a competição passou a ser mais acirrada em questões de trabalho. As multinacionais, uma tentando abocanhar a outra, querendo engolir a todo custo, onde pequenas empresas, pequenos produtores não têm nem vez. E aí, chegando para os dias mais atuais, que são esses finais de dias, a gente vê a igreja entrando nesse ambiente de competitividade avassaladora. Igrejas tentando devorar igrejas, mega igrejas com seus espetáculos, tentando deixar o ambiente das igrejinhas totalmente sem graça, para que as pessoas não vão lá de jeito nenhum. E aí isso não atrai a juventude, isso não atrai o status social, e isso acaba deixando a desejar. E aí o que a gente tem vivido de fato? O evangelho ou uma vida aparente? Vou trazer muitas reflexões aqui para os irmãos, e eu não vou conseguir trazer tudo
YouTube esse assunto não vai ser fechado, porque é um assunto muito extenso e ele é ligado a outros fatores. Mas que, se você conseguir pensar pelo menos um pouco nesse início dessa competitividade, dessa comparação, e você conseguir se posicionar e fugir, já vai ser um ganho e tanto. Fuja da comparação. Esse é o nosso propósito, é o nosso foco aqui nessa noite. E aí, esse ambiente de redes sociais, de internet, essa contaminação toda, essa exposição toda, você pode dizer, é só a galera que está conectada, os adolescentes, os jovens, as criancinhas também, a hora que vai passar os vídeos no YouTube, o dedinho já sabe certinho onde avançar, onde ligar, onde parar, escolher. Os vídeos do YouTube, às vezes, é até vírus, mas aquela imagem da miniatura que fica parada é bem colorida, bem chamativa, então o dedinho vai lá e clica. Mas essa não é uma realidade só de jovens. Os idosos estão aí mergulhados também na internet. Todas as idades, ninguém está escapando desse campo de batalha da comparação. Todas as idades, elas estão sendo atingidas pelas redes sociais e pela aparência das coisas. Então, quando você olha para o outro, você está alimentando a sua insegurança. Quando você olha para você, você está alimentando a sua arrogância. Então, nós vamos tratar também desses dois sentimentos, a insegurança e a arrogância. E o que é insegurança? Insegurança é quando você é acometido por um sentimento de desamparo. Quando há uma falta de convicção ou de segurança em si próprio. Ou seja, você é um coitado. Pobre, miserável que és. A autocomiseração toma conta de você. Você vê lá, como ela é linda. Nunca vou ter esse corpo. Vou fazer uma dieta e vou marcar uma cirurgia. Ou então os homens, nossa, como esse cara é musculoso, essa pinta de galã, deve pegar todas. Então preciso também fazer alguma coisa para melhorar a minha aparência. Tudo é visado na aparência. É muito culto ao corpo e culto a boas vibrações, boas energias, positividade. Positividade, irmãos, não é evangelho. Uma coisa é bem diferente da outra. Você dizer coisas boas, positivas, alto astral, é legal, mas não confunda isso com o evangelho, com a mensagem da salvação, com as boas notícias da palavra. Saiba distinguir uma da outra. Então, às vezes as pessoas elas falam: Jesus te ama, você é abençoado, mas não falam com o fundamento da palavra. É diferente uma coisa da outra. A palavra ela tem um fundamento mais profundo. Por que é que você é bem-aventurado? Por que é que você é abençoado? Por que é que você é herdeiro de um reino inabalável? O evangelho tem fundamento. As boas energias são palavras soltas. São as boas vibrações. Tenha um dia lindo. Mais ou menos isso. E aí você se afunda nesse sentimento de insegurança. Eu tô vendo essa sequência de stories. Nossa, ela foi pra Grécia. Olha que lugares lindos. Eu não tenho dinheiro nem para ir para Bauru. E ela tá lá na Grécia. E depois ela vai para Paris. Vai comer um croissant. Eu não consigo comprar nenhum croissant na padaria. E aí você já está se comparando com a pessoa. Ou então você olha aqueles vídeos do YouTube que são mais blogs de vida pessoal e você fala: fulana teve os recebidos de hoje. Alguns irmãos mais velhos podem não entender, mas a geração de hoje
de blogueiros, youtubers, digital influencers. São pessoas que expõem a sua vida, mostram tudo que elas têm, tudo que elas ganham, tudo que elas conseguem por causa da aparência delas. Porque até hoje eu nunca vi gente feia ganhando as coisas. Digital influencer é tudo lindo, tudo com o corpo sarado, tudo maravilhoso. E aí eles mostram a rotina diária das suas vidas, o que elas têm ganhado, como elas são maravilhosas, como elas são abençoadas, como elas são legais por ganharem tantas coisas. Então aí você vê o recebidos do mês de fulana, ganhou todas as maquiagens do lançamento da nova coleção da MAC, ou então os caras ganharam lá todos os suplementos mais tops para crescer, ficar monstrão na academia. E aí você fala, nossa, não consigo nem comprar frango todo dia, batata doce está faltando. E aí você fica lá afundado, se comparando com a vida de pessoas que você nem conhece, nunca viu, não sabe de onde veio, para onde vai, e fica aí nessa onda de insegurança. Os outros. Quem são os outros nesse duelo? São nossos inimigos ou são nossos irmãos? Como você classifica os outros na sua vida? Ai, depende do outro. Depende desse outro que você está falando. Se for o outro tal, aquele outro lá tudo bem. Mas se for o outro, aquele fulano ali, aí já não garanto nada não. Os outros são nossos inimigos ou nossos irmãos? Então esse mundo virtual, nesse mundo virtual, cada dia é uma nova oportunidade de arruinarmos a nossa alegria. Viva! Você acordou, Deus te deu um fôlego de vida, você abriu seus olhos. Ai, que dia lindo, vou abrir o Instagram. Nossa, que droga. Ela ganhou outra roupa. Nossa, ela tá namorando. Faz 15 anos que eu não namoro ninguém. Como que consegue? E você já arruina o seu dia inteiro. Porque você vai ficar o dia todo pensando que a fulana tá magrinha para caber naquele vestido, que nem o GG vai entrar em você. Não se compare, irmãos, nesse ponto. Não se compare nesse ponto. Um corpo é apenas um corpo, e a palavra fala que esse corpo veio do pó, vai voltar para o pó. O que vai salvar é a nossa alma, o nosso espírito. O corpo será transformado, será renovado. A única oportunidade de você ter o corpo perfeito será na glória. Então, se você não está satisfeito com o seu corpo, ok. É questão de gosto, como eu disse no começo, é preferência, não está satisfeito. Mas se você começar a usar a desculpa de não gostar do seu corpo para se comparar às outras pessoas, aí você vai entrar numa situação de miséria. Porque a sua autoestima vai afundar mais do que cavadeira para abrir poço. Isso não é saudável. Agora, para pensar no que você tem visto. Isso te deixa mal? Quando você vê que alguém foi promovido, quando você vê que alguém emagreceu, quando você vê que alguém conseguiu uma casa dos sonhos, uma viagem dos sonhos, como é que você reage?
Tá, você pensou e como você reage. Depois que você reagiu, às vezes a reação você não controla muito bem. O que você fez com a reação? Qual o sentimento que você passou a cultivar depois da reação? Você continua com inveja? Você continua com ciúme? Ou você se conformou e falou, ai que bom, ela merecia mesmo, estudou para isso, tinha que ter um bom emprego? Ou você pensou, sem vergonha, não merecia era nada? Qual é a sua reação diante de uma boa notícia para o outro? Enquanto você está lá, comendo seu ovo frito, né, Maria? E o povo indo lá na churrascaria todo fim de semana. E você come ovo 30 dias quando é mês de 30 e 31 quando é mês de 31. O que você faz? Você para de olhar? Que às vezes você sabe que aquilo te incomoda, você está se afundando em autocomiseração, mas você está todo dia, ao abrir os olhos, abre as redes sociais. O que temos feito? Ou você também pode falar, ai Tamara, não é nada para mim, porque eu não fico nas redes sociais. Então tá, a hora que você vai trabalhar e ver lá sua amiga linda, bela, bem-sucedida, ou o seu amigo todo charmosão que está aí, bem-sucedido também. Que a gente às vezes associa a inveja e os ciúmes muito à mulher, porque a mulher é mais emotiva. Mas os homens, eles também se sentem afrontados, muitas vezes, por algum outro. Parece que diminui, né, o seu sentimento de macho alfa. Cuidado com as suas emoções. Então, às vezes a gente passa horas e horas lá procurando na vida alheia. Nossa, aquele artista lá, aquele ator da novela, separou da mulher. E eu vi, depois eu entrei num outro site, que ele estava saindo com uma outra lá atriz. Mas na verdade não era ela, era uma camareira. E aí, na verdade não era nenhuma coisa nem outra, porque a mulher dele que traiu primeiro. Então, com certeza ele tinha que ter feito isso. E aí você se vê já dando pitaco na vida dos outros, você deu um pause bem grande na sua vida, parece que assim, a sua vida ficou ali guardada. Eu vou agora passar pelo menos umas 7 horas no meu dia vivendo a vida do outro, porque eu preciso me atualizar, porque quando eu for conversar com outras pessoas, eu preciso ter assunto. Que tipo de assunto você tem pensado e falado? Cadê o seu momento de leitura da palavra? Cadê o seu momento de leitura de livros sobre a palavra? Cadê o seu momento de leitura de livros para conhecimento intelectual? Cadê o seu momento de ou leitura ou ouvir notícias sobre o Brasil e o mundo? Notícias de verdade, não notícias fofoqueiras. Notícias sobre a administração, sobre o governo, sobre a economia, sobre a cultura, sobre a arte, sobre a saúde. Leiam e ouçam variedades. Crente tem que ser inteligente, irmãos. Crente tem que ter uma boa oratória sobre vários assuntos. Você domina a Bíblia? Glória a Deus. Mas você não saber conversar mais nada além disso? O que está acontecendo com você? Você já foi para a glória e deixou o corpo? Nós precisamos ser inteirados de todos os assuntos. Por incrível que
pareça, até nisso cabe comparação. Então aí quando a gente dá esse pause na nossa realidade e a gente começa a observar a vida do outro, a nossa vida parece ser tão desinteressante, tão sem graça, tão xoxa, né? Mas a comparação, ela é enganadora. Quem é o enganador? Quem deseja roubar de nós o conhecimento, a informação, a sabedoria, o equilíbrio, a sensatez? Quem? Quem que está lá escrito em João 10:10? A comparação é enganadora e ela nos leva a andar nessa montanha russa de emoções. Agora vamos ler versículos. Se você quiser, não precisa abrir, que só para os irmãos prestarem atenção mesmo. Provérbios 14:30. Provérbios 14:30 diz assim: o coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. Em 1 Pedro 2:1, 1 Pedro 2:1 nos dá um conselho. Portanto, livrem-se de toda maldade e de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. E aí Tiago 3,16 vai dizer assim: porque onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Coisa boa não tem na comparação. Primeiro que a comparação só traz sentimentos negativos. E eu citei 5 sentimentos. E dentro desses 5 sentimentos, considere todos os sinônimos dessas palavras e desses sentimentos. E aqui a palavra fala que tudo isso vai nos fazer afundar cada vez mais, vai apodrecer os nossos ossos e só vai trazer confusão e mais mal. Traz doença para o nosso corpo, traz doença para a nossa alma. E aí depois vamos precisar de mais uns 500 dias de ensinamento sobre as emoções. Será que é tão necessário assim a gente ficar se contaminando e se purificando? Se contaminando e se purificando. Não é melhor só se purificar? 1 João 2:15-17. 1 João 2:15 até o 17. Não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, ou soberba da vida, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, irmãos, a cobiça da carne, todas as obras da carne, os desejos carnais, que de tanto alimentar fica incontrolável, nos deixa prisioneiros. A cobiça dos olhos, de achar que a aparência das coisas está dizendo algo, mas na verdade está passando uma informação de que tudo aquilo não passa de mera aparência e vaidade. O que você tem feito com seus olhos? Como você tem guardado seus olhos? E a ostentação de bens. Para que é que você tem as coisas? Para que as coisas te sirvam e sejam boas, te ofereçam uma qualidade, ou para puramente mostrar para os outros? Qual é o prazer da sua conquista? De você conquistar uma casa, de você comprar roupas novas? Está fundamentado em quê?
em ser melhor do que o outro ou de somente ter uma boa vida, de viver o melhor dessa terra? Faça essa reflexão. 2 Coríntios 4,18. Então, se nós não amamos o mundo nem o que nele há, 2 Coríntios 4,18 diz: então assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, porque o que se vê é transitório e o que não se vê é eterno. Colossenses 3 também, né? Mantenham os olhos nas coisas do alto. Cristo está sentado no alto. Jesus não está nas redes sociais desse mundo, embora tenha lá um perfil Jesus, que às vezes tem mais meme é aquelas brincadeirinhas, né, irônicas, do que palavra de fato. Então, não olhe para o outro e ache que a grama do vizinho é mais verde. Se você não colocar esterco na sua grama, ela não vai ficar verde mesmo. Então, enquanto a gente gasta tempo e energia olhando e cobiçando o que é do outro, vamos gastar tempo e energia cuidando da nossa vida, cuidando da nossa grama, cuidando da nossa alma, cuidando do nosso espírito. E você? Então a gente já viu o nosso adversário. E você? Você, quem é você? Você é você mesmo? Quem é você? Nós não devemos desejar a vida do outro mais do que a nossa própria vida. Espero que isso esteja bem claro. Porque Deus nos criou com uma essência. Deus nos capacitou com habilidades, com particularidades, nos muniu de experiências. Nós temos essa capacitação, porque Deus teve o trabalho de sonhar com cada um de nós. Irmãos, Deus não é uma pessoa à toa. Deus não é como alguns designers que recebem algum trabalho e falam: eu vou fazer de qualquer jeito aqui, se depois reclamar eu refaço. Não. Nós não nascemos para ser rascunho, nem cópia, nem versão de ninguém. Se você está achando que você é rascunho, você está enganado. Ou que você é uma cópia ou versão de alguém, está mais enganado ainda. Nós somos o original. Cada um de nós é um original em constante mudança. É como um software. Você instala lá e é o original. Não instale o craquelado, é o original. E aí você vai se aperfeiçoando, você vai mudando. Você está em constante alteração e progresso. Você é uma versão melhor de você mesmo, dia após dia. O original. Então nós temos essas qualidades, essas habilidades, esse potencial que Deus, o próprio Deus, sonhou e colocou dentro de cada um de nós. E o que temos feito com isso? Desperdiçado tudo para correr se comparar com o outro? Ou agindo conforme a palavra? Que diz que toda a terra aguarda com expectativa o quê? A manifestação dos filhos de Deus. O mundo espera ver você em atuação. Não em atuação numa performance aqui no púlpito, mas numa atuação, numa performance na plataforma a nível mundo.
quando você anda pela rua, nos lugares que você frequenta. Essa é a sua plataforma. Esse é o seu campo de atuação, não de comparação. Então a nossa casa, a nossa família, a nossa escola, o nosso trabalho, os outros ambientes sociais que frequentamos, a igreja, a internet, elas são plataformas para nós mostrarmos, nós nos posicionarmos como filhos de Deus, embaixadores da graça, da palavra, das boas novas, e não agentes de comparação. Então, quando você começa a deixar a sua vida passar e desprezar a originalidade que você tem, é como se você estivesse desprezando todo o trabalho que Deus teve na sua criação, todo o amor e carinho que Ele depositou em sonhar com você. Você está anulando o desejo de Deus sobre a sua vida para você ficar entrando em disputas. E quer saber? Nunca vai ter vencedor. A comparação é um duelo sem vencedores. Não vamos, irmãos, desprezar o nosso potencial, nem nos compararmos aos outros. Ao invés disso, usar a nossa energia para se destacar e evidenciar os dons, os talentos que Deus depositou em nós. Tem gente que passa uma vida inteira: ai, qual é o meu chamado? Que dom que eu tenho? Ai, não sei fazer nada. Tenho certeza que você sabe. Dificilmente você está vivendo a sua própria vida. Se de fato você está vivendo a sua própria vida, você vai saber, você vai identificar. Não é difícil você identificar as habilidades que Deus colocou dentro de você. Mas se você perder tempo sentado e falando: ai, só a pastora ensina bem nessa igreja, nunca vou conseguir. Só o irmão Adriano consegue pregar trazendo explicações que eu entendo, outros não, e eu também não vou conseguir. Só as irmãs Marias limpam a igreja bem, eu não sei limpar nada. Então, enquanto você ficar olhando o que o outro está fazendo, seja bem ou seja mal aos seus olhos, você não vai saber o que fazer e nem como fazer, porque você está perdendo tempo. E irmãos, o tempo está sendo remido e não temos tempo para desperdiçar tempo. O tempo certo é de fato o tempo certo, mas o tempo que foi não volta. Não volta e não tem como criar mais tempo. Porque a gente acha que nós estamos passando mais tempo? Não, mas o relógio está contra nós. Ele está diminuindo o tempo. Então não vamos perder tempo. Treine-se para gostar mais de você. Esquece o outro, esquece o coleguinha da direita, da esquerda, da frente, da trás, do noroeste, do nordeste, do sudeste, do sudoeste, seja lá qual a direção que você pense. Esqueça e concentre-se na sua própria vida e ame a sua própria vida. A Thaís faz bolos maravilhosos, mas eu sei fazer brownie de Nutella. Com uma delícia. A gordinha ali comeu tudo. Tô brincando. A Kisa comeu tudo. Os últimos pedaços. Acordei e morri de vontade de comer e não tinha mais.
Comece a descobrir as suas habilidades e ame isso. Deseje fazer cada vez mais. Eu amo fazer isso daqui, amo fazer artes. Às vezes eu olho e falo, nossa, ficou horrível. Eu faço uma outra melhor. Aí quando eu terminei aquela que eu achei melhor, eu vou fazer outra. Aquela lá que era melhor, tá horrível. Porque eu vou aperfeiçoando. Vou buscando ser melhor. Então aquilo que você faz, ainda que desajeitado ou não pareça tão legal, faça e comece a ser melhor. Ame a sua vida a tal ponto de você acordar de manhã e nem lembrar que você tem celular e lá na frente do espelho falar, e aí, bonitão? Cadê o Juninho? Né, Juninho? Olhar para o espelho e falar, e aí, bonitão? E aí, bonitona? Hoje é seu dia. Hoje você vai fazer o seu melhor. Hoje a promoção não veio, mas amanhã vai vir. Hoje o vestidinho GG não cabe, mas amanhã o G vai caber. Então começa a declarar sobre a sua vida as coisas que você deseja fazer, porque de tanto olhar para os outros, você deixa os seus sonhos morrerem. Sonhe os seus sonhos. Ai, tá tão distante, não acontece nada. Tudo que eu oro, tudo que eu sonho, tudo que eu desejo, fulano conseguiu e eu não estou conseguindo nada. Olha aí o engano, tentando roubar de você a confiança na palavra e no Deus que é seu Pai. Romanos 12, do verso 2 ao 6, eu considero que esse é o texto central dessa ministração, que diz assim: não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por isso, pela graça que me foi dado, digo a todos vocês: ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que se deve ter, mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Assim, como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Graças a Deus tem diferentes dons. Graças a Deus um canta, graças a Deus um prega, graças a Deus um limpa, graças a Deus um organiza, graças a Deus um planeja, graças a Deus um ensina, graças a Deus um ora, graças a Deus um opera em milagres. Graças a Deus por todos os dons, por toda a diversidade, por todos os membros. Graças a Deus pelo apêndice, que você acha que é inútil, que só serve para dar dor e inflamar. Nenhum vai inflamar. Nenhum órgão vai inflamar, nenhum membro vai inflamar, se nós sabermos que o corpo tem uma funcionalidade juntos. Todos os membros juntos, cada um com a sua importância. E aí, depois desse duelo, a gente vai para a parte que importa. Não é nem você, nem o outro. É Jesus. Jesus é o único modelo a ser imitado. É o único capacitador do ser humano. É o único libertador da comparação. É o único.
Então, todas as vezes que você quiser se comparar com alguém, olhe para Jesus. A Milene... Não, Jesus. Jesus é meu modelo perfeito. Ainda que a Milene seja hábil em artes, em dança, em diversas outras coisas, de organização e de muitas outras habilidades que eu não conheço, Jesus é o meu modelo para que as minhas habilidades não morram, para que as minhas habilidades sejam aperfeiçoadas. Ele é o único de quem precisamos ser imitadores. Ainda que a gente admire pessoas, ainda que fulano seja belo, ciclano seja uma bênção, só Jesus é o nosso modelo a ser imitado. Eu amo a pastora Ivone, mas eu não vou desejar ser a pastora Ivone. Quero muito aprender com ela o máximo que eu puder, assim como com cada um dos irmãos, mas eu quero ser como Jesus. Esse tem que ser o desejo do nosso coração. Não é soberba querer ser como Jesus, é humildade, é um padrão que nos constrange, é um padrão que nos traz aceitação e nos livra da comparação. Deus nos deu um modelo perfeito exatamente para não perdermos tempo com os outros. Jesus nos instiga a sermos melhores e nos mostra como encontrar o nosso melhor. Sabe por quê? Porque Ele não é amoroso, Ele é o amor. Ele não é bondoso, Ele é a bondade. Ele não é paciente, Ele é a paciência. Então tudo que você precisa, Ele é a fonte. A fonte não é as escolas da vida aí com life coaches para te ensinar como ser melhor, como maximizar o seu potencial. Isso é legal, é bom estudar e se aperfeiçoar, mas Jesus é o nosso maior life coach, que é treinador da vida, que é o nosso aperfeiçoador. Ele é o nosso modelo. Então se falta aí domínio próprio, Ele é o próprio domínio próprio. Se falta aí paz, Ele é a paz. A Bíblia fala que Ele é o príncipe da paz. Ele tem todo um reino de amor, de paz, de graça, de alegria, de bondade e de justiça. E a gente está perdendo tempo olhando para um outro mortal que está precisando desse modelo. Por mais que a pessoa seja linda, bela, maravilhosa, tenha 3 milhões de seguidores, não, isso é pouco, tenha 47 milhões de seguidores nas redes, não quer dizer nada. Jesus é o nosso modelo. Efésios 5:1 diz: portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. Então, coisas são comparáveis, pessoas não. Vamos colocar isso bem impregnado na nossa mente. Coisas podem até ser comparáveis. Quando você for comprar alguma coisa lá, se tiver defeito, não leva não, prejuízo. Mas as pessoas, se tiverem defeitos, leve ela no seu coração. E cure esse defeito com o amor. O amor, irmãos, está esfriando de uma tal forma que até mesmo nós cristãos, a gente vê que a gente perde a paciência facilmente e quer esganar o amado irmão. Mas é necessário que a gente se esforce ao máximo para não deixarmos o amor esfriar. O amor é a base do cristão, é a base do cristianismo, é a essência de Deus. Se não tivermos o amor, não vale nada. Estamos vivendo um evangelho de aparência. É o amor que é o nosso combustível, o nosso capacitador.
nossa vida se torna vã e enganadora se nós não nos movermos com esse combustível. Então, enquanto a sociedade ela grita para que você se compare, Deus sussurra para que você se aceite. Então, desligue os ouvidos para as vozes do mundo e se ligue na voz do seu pastor. O seu pastor Jesus quer que você se aceite e não se compare. Esquece o que a sociedade está ditando. Esquece o que a moda está ditando. Esquece os padrões desse mundo. E viva os padrões do reino. Então, se no mundo aí estão acabando com diversos setores, diversas áreas, seja você a mudança, a manifestação da esperança e do amor para que essas coisas não morram, se elas são importantes. Se nós sentirmos que as coisas não estão acontecendo, que elas não têm solução, que os problemas só aumentam, que a nossa vida está um caos, que nossos sonhos parecem tão irreais, saiba identificar imediatamente que essa é uma armadilha. A comparação nos torna insatisfeitos com Deus e nos faz pensar que as suas bênçãos são limitadas, como um pacote de dados de telefonia, né? Celular. A gente compra aí, sei lá quantos gigas, você usa, vê um vídeo no YouTube e já foi. Uma enganação. As bênçãos de Deus não são limitadas. É infinity. Até o infinity da TIM era limitado. Mas as bênçãos de Deus não são. A comparação, ela vem murmurar a mentira que diz que quando alguém ganha, você perde. Isso é uma mentira. Se alguém ganha, você pode ganhar também. Tem bênção para todo mundo. Não é porque não é dia de luta, dia de glória, eu tenho que perder porque fulano ganhou, então é minha vez de perder. Os humilhados serão exaltados, então eu preciso ser humilhada tantos dias para ter um de exaltação, aí eu volto para o fim da fila. Distorce tudo. Faz uma confusão danada. Pega até versículo bíblico e coloca fora de contexto, até mesmo para amaldiçoar. Tem gente que pega texto fora do contexto para abençoar, mas muitos, para alimentar a autocomiseração, colocam fora do contexto para te deixar ainda mais para baixo. Que negócio estranho é esse? Então a comparação, ela vem murmurar essa mentira, de que também as nossas orações são perda de tempo. Ai, você ora tanto, você vem na semana de oração sempre, você vem na oração do Comeder, você ora lá na sua casa. Pra quê? Eu não oro, está acontecendo tanta coisa na minha vida. Engano. Deus criou um plano único para cada um de nós e Ele está nos preparando abundantemente para viver esse plano plenamente. Não é qualquer plano. Não é não. Não é esses planos da Unimed aí que contempla só algumas áreas e depois as outras você fica em falta e miséria e decadência. Deus não tem esses planos não. E a gente vai ver no versículo final aqui. Então nós temos apenas que fazer o quê? Descansar, ser grato e confiar. Tão simples, né? Mas tão difícil de fazer. Porque a comparação está lá gritando, o mundo está lá gritando. Se mesmo que você não esteja se comparando, as pessoas estão lá se comparando e falando: por que você está tão quieto aí? Você não viu que fulana lá foi viajar? Não é para o lugar que você queria? Fiquei sabendo. Às vezes você está até tentando se purificar, mas vem um enviado te dá as boas notícias. Não deixe, irmãos, que nada roube a sua alegria. Nem por você
e nem por alguém que venha trazer as informações. Esquece. Nós temos que confiar na provisão divina, confiar no tempo que Ele escolheu para agir. O agir invisível de Deus, Ele pode até não ser da forma com que a gente queira, mas Ele é um agir específico. E às vezes aquilo que a gente acha que Deus está fazendo, Deus está fazendo de uma outra forma. Deus, Ele não tem um padrão de agir. A nossa mente quer colocar Deus numa caixinha e achar que para Deus abençoar você, Ele vai depositar na sua conta bancária ou mandar um irmão da igreja levar uma cesta para você. Você muitas vezes acha que para o suprimento chegar é dessa forma. Mas pode vir uma pessoa da África do Sul, falar com você em outro idioma e te dar em uma outra moeda o que você precisa. E isso é o agir de Deus, tanto quanto um irmão da igreja. Deus age como Ele quer, e assim como a sua graça é multiforme, o seu agir também é. Não limite Deus a uma condição. Não ache que Deus só vai trazer cura se a pessoa se estribuchar no chão. Não ache que você está recebendo o Espírito Santo só se você esgoelar em línguas. Deus não age da forma com que o nosso entendimento está acostumado. Deus tem formas e formas de agir, e o seu agir é invisível. Muitas vezes é invisível aos nossos olhos. Muitas vezes os céus parecem estar fechados, parece que nada está acontecendo, e aí de repente acontecer. Como o testemunho da Juliana. Nada parecia estar dando certo na casa, nada parecia acontecer, e aí não tinha esgoto, não tinha isso, não tinha aquilo, uma bagunça e tal. E tá lá a casa dela, e a gente vai ver domingo. E vai ficar cada vez melhor, porque ela vai poder aperfeiçoar a casa dela mais e mais. Assim como a Laís trocou o bebê conforto por uma cadeirinha que ela sonhou, que ela desejou. Deus atende o desejo do bolo de milho. Por que é que Deus não vai agir no restante das coisas? Não limitemos Deus. E aí, para encerrar, 3 versículos. Salmos 37, do 5 ao 7. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele. Se não tiver confiança, irmãos, não tem como acontecer a próxima palavra. E ele agirá. Porque você entrega o caminho, mas você não confia. Aí você fala: Deus, espera aí, eu achei uma solução. Me dá de volta, eu vou arrumar aqui. Aí se não der certo, eu te entrego de novo. Vamos combinar? Beleza. O que aconteceu? Não deu certo. E vai você entregar de novo. Então, entregue o caminho ao Senhor, confia nele e ele agirá. Irmãos, quem somos nós para darmos garantia de alguma coisa? A gente malemar controla a nossa própria vida, imagina atuar em operação como Deus atua. Quantas pessoas há no mundo e Deus atendendo aí todo mundo? E a gente querendo tomar conta da vida do outro, sendo que Ele está controlando a própria. Então, Ele deixará claro como a alvorada que você é justo, e como o sol do meio-dia que você é inocente. Descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. Que às vezes parece que o ímpio prospera tanto e os crentes nada, né? Mas não se aborreça e não desfaleça a sua fé, porque o tempo certo é sempre o tempo certo. Basta a gente ter confiança e paciência. Provérbios 3, do 5 ao 6. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos
e Ele endireitará as suas veredas. Não temos entendimento de nada. Estamos aprendendo. Estamos num processo que parece tão longo, mas que quando a gente sumir aqui desse mundo, a gente vai ver que foi rapidinho. E por último, irmãos, que é o que Deus deseja para nós de tal forma que a gente entregue o nosso coração com plena confiança, porque Ele fala, nos assegura em Jeremias 29:11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Ele sabe qual é o plano, Ele tem um plano perfeito. Deus não quer que você perca a perna. Deus não quer que você passe fome. Deus não quer que você se sinta um miserável. Deus quer fazê-lo prosperar. Amém? Vocês vão pensar melhor sobre a comparação? Vocês vão pensar nesses planos que Deus tem para vocês? Eu desejo que vocês meditem nessas palavras e sejam edificados. Essa é apenas uma ponta do iceberg, porque tem coisas muito mais profundas, tem ensinamentos muito mais específicos e precisos para serem tratados, não somente nesse assunto, mas na questão da identidade, que a gente precisa alicerçar bem, saber quem nós somos. Isso é um processo de conhecimento, e nós precisamos nos conhecer, irmãos, porque quem não sabe o que é, age por qualquer coisa e é levado por qualquer vento. Então, se você souber quem você é, e você é um leão, começa a olhar no espelho e declarar. Eu gostei muito quando as meninas ensinaram isso para o Juninho, de ir no espelho e falar: você é bonitão. Porque você precisa declarar sobre você. Às vezes é fácil declarar sobre um irmão. Eu estou olhando para o irmão e você só vê algumas partes do seu corpo, né? Você não vê seu rosto, você não consegue olhar nos seus olhos. Então chega na frente do espelho e começa a declarar sobre você, quem você é em Deus. Ai, vou dar uma de louca? Vai dar uma de louca. Declare a palavra sobre a sua vida e veja a prosperidade te alcançar. Não digo só prosperidade financeira, vai ser bem-vindo, mas eu falo de prosperidade de você se posicionar, de se estabelecer como filho amado de Deus e transferir isso para as outras pessoas, porque quem não sabe o que é, não sabe o que leva, não sabe a mensagem que carrega. Amém? Mas nós sabemos a mensagem que carregamos e seremos agentes de bênçãos e portadores das boas novas da palavra.